Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Aqueles que encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja elevado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa leitura da Tua santa palavra. Pedimos agora a Tua direção, Senhor, na exposição e aplicação desse texto. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta hora, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Deus, através dessa pregação. Ó Deus, e que ela possa verdadeiramente, Senhor, ser, ó Deus, guiada pelo Teu Espírito, para que seja eficaz, ó Deus, ao penetrar no íntimo de nossos corações, ó Deus, nos confrontando com a nossa realidade diante de um Deus santo, de um Deus poderoso. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, amém? Estamos, irmãos, em uma série de mensagens que tem como título Encontros com Jesus. O tema da mensagem de hoje é Nascidos do Espírito. Nessa introdução, irmãos, é interessante, nós vemos que Jesus ele faz uma abordagem interessante. Nós vemos que Jesus, durante todo o seu ministério, Jesus não fez acepção nenhuma de pessoas. Então nós vamos ver no relato dos evangelhos, Jesus chegando perto de pessoas que cometem crimes, à margem da sociedade, leprosos, prostitutas, adúlteros, adúlteras, defraudadores. E Jesus convive ali no meio dessas pessoas que são excluídas da sociedade. E nós vamos observar que há um equívoco muito grande naqueles que defendem uma teologia mais voltada às ações sociais, de que Jesus veio para esse público exclusivo, para os mais humildes, para os mais pobres, para os excluídos, para as pessoas menos favorecidas, que o Evangelho veio para essas pessoas.
Mas a palavra de Deus nos mostra que, na realidade, o Evangelho ele veio para todas as pessoas. Independente do seu sexo, da sua condição social, da sua etnia, independente de qualquer que seja a realidade de cada ser humano, o Evangelho ele veio para todos os seres humanos. Para ricos, para pobres, para homens simples e letrados, como para homens e mulheres de alta posição e com formação acadêmica elevada. O Evangelho ele veio para todos. E aqui no capítulo 3, irmãos, nós nos deparamos com Jesus em um encontro interessante de Jesus, onde Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, um fariseu. Fariseu era um partido político e religioso do povo judeu, um dos partidos mais importantes, né? Ele não era só membro desse partido, como também ele era um homem que ocupava uma alta posição dentro da sociedade judaica. Ele era um membro do Sinédrio judaico, da Suprema Corte do povo judeu, equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo é para nós, o Sinédrio era para o judeu naquela época. E esse homem, ele era um integrante dessa alta corte. E o texto bíblico vai dizer, irmãos, que ele vai descrever ele aqui a partir do primeiro versículo, acompanha na sua Bíblia, vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Né? Aqui deixa claro que se trata o que, irmãos? De um homem de uma alta posição. Né? Nós vimos que o relato de João, diferente dos outros evangelhos, ele começa com a abordagem de que o ministério de Jesus começa na eternidade, não começa em si no seu nascimento, começa da perspectiva da eternidade. Né? O evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos que o antecedem, porque esse evangelho apresenta Jesus como Deus. E nós vimos, né, primeiro a questão do encontro de Jesus com Natanael, né, em que naquele episódio Natanael está indo encontrar-se com Jesus, e Jesus disse que tinha visto ele ainda na figueira, né? E Natanael faz aquela declaração ao Jesus falar que já tinha visto ele, faz a declaração: o Senhor é Filho de Deus, reconhece a divindade de Cristo. Nós vimos também, domingo passado, o pastor André trouxe uma mensagem sobre o encontro de Jesus com a sua mãe, com Maria, as bodas de Caná, em que Jesus opera aquele grande sinal, um milagre, em que ele transforma água em vinho durante um casamento. E a fama de Jesus, irmãos, o ministério de Jesus começa a avançar. Né? João Batista começa a pregar e começa a colocar Jesus como Cristo, como aquele que iria continuar após ele, como aquele que ele estava preparando o caminho, né? Apontando que Jesus era o Cristo, era o enviado de Deus, o Salvador. E a fama de Jesus ela vai crescendo, e chega ao conhecimento das autoridades judaicas. Dentre essas autoridades, este homem chamado Nicodemos, um homem de alta posição, um homem reto, um homem íntegro, numa alta posição dentro da sua época e do seu povo, um membro do Sinédrio. Nós vamos ver que esse homem tenta no seu coração encontrar Jesus, ver quem é esse jovem de que tanto fala, quem é esse jovem que está operando todos esses sinais. E no verso 2, irmãos, acompanhem na sua Bíblia, o texto bíblico vai dizer que este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, imagine agora, nós estamos falando aqui de um homem em uma alta posição na sua sociedade, membro da Suprema Corte, que vai de noite se encontrar com um jovem que está iniciando seu ministério. E o interessante que nós vamos observar que esse homem ele não tem arrogância nenhuma ao se aproximar com Jesus. Ele começa dizendo o quê? Ele foi de noite e disse-lhe: Rabi. Ele primeiro reconhece que Jesus é mestre. Irmãos, nós não estamos falando de uma pessoa comum.
Estamos falando de um homem importante, respeitado, reto, íntegro, membro de uma corte superior, que vai encontrar um jovem que está iniciando o ministério. Esse homem toma conhecimento dos sinais que esse jovem está operando. E ele tem a curiosidade de entender qual a mensagem que esse jovem está levando. E ele, ao se encontrar, ele não chega com petulância, com arrogância diante de Jesus, mas ele começa reconhecendo Jesus como mestre. E ainda mais, ele vai afirmar: sabemos que és mestre vindo da parte de quem? De Deus. E ele vai dizer: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Estamos falando de um membro do Sinédrio, um homem religioso, conhecedor da Torá. Esse grupo, os fariseus, eles defendiam como regra e conduta, como palavra de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, como também a Torá oral, que é um conjunto também de leis. Então, esse grupo formado pelos fariseus, eles eram muito zelosos acerca da lei. E eles defendiam que o homem deveria viver de acordo com esta lei, aplicando essa lei no seu convívio social. Esse grupo também é responsável pelo surgimento das sinagogas durante o período interbíblico, período de exílio, o povo é espalhado pelo mundo antigo. Esse grupo também ele é um dos responsáveis pelo surgimento das sinagogas, que é uma espécie de faculdade nos nossos tempos, mas que tinham como observância as escrituras, né? A palavra de Deus, a Torá. Então esse homem íntegro, religioso, mas mesmo diante de toda a sua posição, ele demonstra ser uma pessoa de que também, irmãos, de mente aberta. Um homem aberto a reconhecer a ação de Deus através da vida daquele jovem profeta que estava surgindo. Até então, acreditamos que era assim que ele via Jesus. E nisso, irmãos, olha só o que Jesus disse para ele. E a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, a palavra verdade aqui, aplicada no hebraico, ela é pronunciada como amém, amém, que significa verdadeiro ou fundamentado. Jesus está começando afirmando que o que ele vai dizer agora é verdadeiro e está fundamentado. E ele vai dizer o quê? É necessário nascer de mim. Em verdade, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Imagine, irmãos, como foi para um homem como Nicodemos, um homem respeitado, membro da Suprema Corte Judaica, escutar de um jovem sem treinamento acadêmico, olhar para ele e dizer: se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Irmãos, os fariseus acreditavam que a garantia para que eles entrassem no reino de Deus era o cumprimento integral da lei. Então, provavelmente, na cabeça de Nicodemos, ele já estava ali garantido a sua salvação. Porque ele era um homem reto, cumpridor da lei, cumpridor dos mandamentos de Deus. E Jesus começa esse diálogo com Nicodemos. Nicodemos começa elogiando Jesus. Amém, irmãos? Como é que Nicodemos começa? Começa elogiando Jesus. Sabemos que Rabi chama logo Jesus de mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E que ninguém pode operar esses sinais se Deus não estiver com ele. O natural era esperar que Jesus também enchesse Nicodemos o quê? Sabendo a posição dele, né? Com certeza informaram quem era. Quando foi combinado esse encontro, Jesus sabia quem era Nicodemos e quem estaria ali. Até porque ele é Deus, né? Ele sabia desse encontro antes que Nicodemos nascesse. Ele sabia que ele ia se encontrar em algum momento da história com Nicodemos. Ele sabia quem era Nicodemos e sabia a posição dele diante do povo judeu, né? E Jesus não começa o diálogo elogiando Nicodemos pela sua religiosidade, pela sua retidão,
pela pessoa que ele é, pela posição que ele ocupa, Jesus começa o diálogo confrontando Nicodemo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. A glória a Deus. Jesus está dizendo, irmãos, que não é o nosso testemunho, que não é as nossas boas obras, que não é a nossa força, a nossa energia, a nossa dedicação na igreja, nos projetos da igreja. Não é o fato de sermos uma pessoa boa diante da sociedade. Não é o fato de não cometermos adultério contra o nosso cônjuge. Não é o fato de sermos honestos em nossas negociações. Não é o fato de sermos pessoas respeitadas diante da sociedade ao nosso redor. Não é nada disso que nos garante a salvação. Jesus confronta esse homem judeu de alta posição, homem reto, íntegro, com a mente aberta para reconhecer que Deus pode agir também através de um jovem sem formação superior. Jesus começa confrontando esse homem com uma realidade de que é necessário nascer de novo. Acompanhe na sua Bíblia. Perguntou Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Nicodemos não entendeu o significado do que Jesus estava lhe dizendo. Nicodemos estava enxergando as palavras de Jesus, irmãos, somente com os olhos carnais. Ele estava entendendo de uma forma literal, física. Mas Jesus estava tratando aqui não de um nascimento físico, de um nascimento natural. Mas Jesus está tratando aqui de um nascimento espiritual. Jesus vai dizer, respondeu Jesus novamente, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Sabe o que é que Jesus está dizendo, irmãos? Que esse novo nascimento não é uma obra humana. Não é resultado da ação do homem. Mas esse novo nascimento é uma ação de intervenção direta de Deus na vida do ser humano. Está dizendo que esse nascimento só pode ser gerado pelo próprio Deus na vida do ser humano. E pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus está dizendo que esse novo nascimento é um dom de Deus, é dado por Deus. Irmãos, no texto de 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Há uma novidade de vida para aquele que nasce de novo. O novo nascimento, irmãos, é um abandono literal e total do velho homem, da velha mulher. É um abandono, irmãos, da nossa religiosidade. É um abandono da nossa arrogância. É um abandono das nossas convicções. É um abandono, irmãos, do nosso modo de pensar e de enxergar o mundo ao nosso redor. É um abandono da cosmovisão que criamos acerca do contexto que estamos inseridos.
O novo nascimento é literalmente a substituição da nossa mente, que é retirada e é colocado no lugar da nossa mente a mente de Cristo. O novo nascimento acontece quando há um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados e um reconhecimento da nossa condição diante de Deus. O texto bíblico também de 1 Pedro 2,2 vai dizer: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aquele que não se tornar criança não entrará no reino dos céus. E o diálogo, irmãos, com Nicodemos continua. Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como um homem carnal, irmãos, vai entender as coisas espirituais? O homem carnal, ele vai estar preso sempre à sua religiosidade, aos seus conceitos, aos seus valores. Sempre vai estar buscando uma forma de merecimento da salvação, ou de contribuição para que essa salvação aconteça. Mas aquele, irmãos, que é nascido do Espírito, ele entende que esse novo nascimento que gera a salvação verdadeira é um ato exclusivo do próprio Deus. É um ato de amor, graça e misericórdia de Deus, salvando o pecador da punição merecida pelo seu pecado. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Nicodemos ainda não conseguiu compreender o que Jesus está falando, a mensagem de Jesus. E o texto diz, acudiu Jesus. E Jesus indaga aquele homem, aquele mestre: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Irmãos, você pode ser a pessoa mais instruída da face da terra, com as maiores formações à disposição, acadêmicas, com os maiores títulos acadêmicos que se possa imaginar. Mas se o Espírito de Deus não vier sobre a sua vida, para lhe revelar o conteúdo essencial deste livro, jamais, pelo seu próprio intelecto, pela sua capacidade, você vai compreender. Glória a Deus. Há um episódio também no Evangelho em que Jesus começa a endurecer a sua pregação, começa a falar de uma forma mais dura aos seus discípulos, e muitos começam a abandonar, né? Alguns dizem: é dura demais essa palavra, quem poderá seguir? Eles começam a ir embora. E Jesus chega para os seus discípulos, em especial a Pedro, e diz: quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus vai dizer: bem disseste isso, porque não foi o homem que te revelou, mais o Espírito de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em verdade, verso 11, verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos os que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me creres, como crereis se vos falar
das celestiais. Como será possível, Nicodemos? Se você não consegue entender coisas simples, como você vai entender se eu lhe falar das coisas celestiais? Como um homem carnal, um homem natural, vai poder compreender essas verdades eternas? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja elevado. Aqui João faz, irmãos, uma colocação acerca do texto de Números 21:9, em que o povo no deserto se rebela contra Moisés e contra o Senhor. E Deus castiga o povo enviando serpentes para morder o povo. E muitos de Israel, o texto vai dizer, morrem no deserto. E o povo pede a Moisés, se arrepende, pede perdão a Moisés, pede que Moisés interceda a Deus. E Deus ouve a oração de Moisés. E Deus ordena que Moisés construa uma serpente de bronze, colocada em um pedestal. E diz, olha, todo aquele que for mordido pela serpente, ao olhar para a estátua de bronze da serpente, será salvo. É uma alusão ao Cristo. Né? A serpente ali é um simbolismo do que Cristo faria no futuro, da salvação de Cristo, da vida que Cristo estaria dando da vida eterna, da salvação e da vida eterna. Assim como a serpente, irmãos, foi colocada em um pedestal, nós podemos fazer essa analogia. Jesus Cristo foi colocado onde, irmãos? Em uma cruz. Então, ao olharmos para a cruz de Cristo, entendemos que aquele ato é um ato de salvação de Deus. Nós também somos salvos da morte. Amém. E é isso que Jesus está ensinando aquele mestre da lei. E ele vai fechar aqui no verso 15, dizendo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, que encontro espetacular. Que abordagem tremenda é essa de Jesus a esse homem, a esse magistrado, irmãos, a esse juiz do Sinédrio, um homem importante. E eu fico imaginando como ficou o coração de Nicodemos com as palavras de Jesus, quando ele diz, é necessário nascer de novo. Como assim, Jesus? Eu sou uma pessoa boa, reto, cumpridor da lei, sou justo em meus negócios, sempre observando a lei do Senhor e cumprindo, buscando de todas as minhas forças. Como assim? Eu? Nascer de novo? Como assim eu ainda não estou salvo? Irmãos, o peso da palavra de Jesus a Nicodemos, dizendo a ele que era necessário ele nascer de novo, é tão pesado, irmão. Porque Jesus está dizendo àquele homem religioso, aquele homem membro do Sinédrio judaico, aquele homem rico, em uma posição social elevada, Jesus está dizendo que diante de Deus, a posição que ele se encontra diante de Deus é a mesma das prostitutas, dos ladrões, dos adúlteros, é a mesma dos assassinos, é a mesma. Jesus está dizendo, assim como essas pessoas necessitam da salvação que vem de Deus, você também necessita. Assim como essas pessoas necessitam de um novo nascimento, você também necessita. Porque não é pela sua força, não é pelo seu testemunho, não é pela sua bondade, não é pela sua conduta, não é pelos seus méritos que a salvação vem. A salvação vem pelo ato exclusivo da graça, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Irmãos, quando olhamos para esse texto, a maioria das vezes, há essa afirmação de Jesus que diz, é necessário nascer de novo. Nós imaginamos logo que esse texto se aplica a pessoas que vivem na marginalidade, pessoas que vivem sob o domínio das drogas, que estão em uma situação que exige uma reviravolta extraordinária de Deus nas suas vidas. Acredito que esse texto se aplica somente a essas pessoas, mas Jesus está afirmando aqui no texto de João, capítulo 3,
que o novo nascimento se aplica a todas as pessoas, em todas as condições, independente da situação que ela esteja. Porque a salvação só vem através de Cristo. Aleluia. Irmãos, Jesus está dizendo que o pecado aqui, irmãos, não é somente o pecado do vício, o pecado do adultério, não é só o pecado sexual, não é só o descumprimento da lei. Jesus está dizendo a Nicodemos que qualquer coisa que eu e você, que nós colocamos como uma forma de salvação que não for Jesus, nós estamos pecando. Quando nós substituímos a obra de Deus por qualquer outra coisa, nós estamos pecando, irmãos. Nós estamos usando, irmãos, como base para essa série de mensagens do livro do Tim Keller, que tem esse título, né? Encontros com Jesus. E ele vai fazer uma ilustração tremenda para falar do significado e do ensino que Jesus está dando a Nicodemos. Ele vai usar um exemplo interessante, irmãos. Eu estava lendo o livro e achei tremendo e vou compartilhar aqui com vocês. Eu quero que você imagine aí uma família bem-sucedida, de grandes posses, e que infelizmente o pai morre e fica só a viúva e seu filho. E eles perdem todas as suas posses. Mas com muita luta, com muito trabalho, aquela viúva consegue criar o seu filho de uma forma digna. Consegue dar a ele qualidade de vida e ensino, estudo, preparo para que ele siga a sua vida. E ela, durante esse percurso, ela pega o seu filho e diz: olha, meu filho, eu quero que você seja um homem reto, íntegro, honesto, e você faça tudo de bom. Que você não seja um marginal, que você não minta, que você não engane as pessoas. Eu quero que você seja um homem de bem. E acontece que esse jovem se forma, vai para a universidade e depois da sua formação consegue um ótimo emprego e começa a viver a sua vida. Né? Precisa viajar e a mãe dele fica na cidade e ele precisa viajar para outros lugares. Só que esse jovem não volta mais para ver a sua mãe, não liga mais para ela e vai vivendo a sua vida. E um dia esse jovem é confrontado. Por que ele não fala que ele é uma pessoa ingrata, que ele é uma pessoa má? Porque ele abandonou a mãe dele. Aí ele vai e diz para o homem, diz, não, porque eu sou uma pessoa justa, uma pessoa reta, eu faço as coisas boas, eu ajudo os pobres, eu faço isso, isso e isso. O que é que vocês acham? Vocês concordam que esse jovem que abandonou a mãe, mas cumpre todas essas coisas, é uma pessoa boa, um homem honesto, ajuda os pobres, ele é uma pessoa boa? É nada, ele não ajudou a mãe dele, ele é ruim. É o que nós fazemos, irmãos, com Deus. Essa ilustração é a ilustração da nossa realidade, da realidade de Nicodemos diante de Deus. Deus forneceu todos os meios para que Nicodemos ocupasse a posição social que ele ocupara dentro do Sinédrio. Mas será que Nicodemos estava se voltando para aquele que forneceu realmente todas essas ferramentas para que hoje ele, que abençoou a vida dele dessa forma, que concedeu a ele todo o preparo, tudo, que deu a ele tudo isso? Será que Nicodemos está realmente se voltando e sendo grato a esse Deus por tudo isso? Ou será que Nicodemos não se encontra na mesma situação desse jovem de ingratidão, de insubmissão? Não há salvação, irmãos, sem relacionamento verdadeiro com Deus, com Jesus Cristo. No mesmo capítulo, irmãos, nós encontramos um dos versículos mais fantásticos da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é magnífica. Mas alguns nos chamam a atenção especial e ela se encontra no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. O encontro de Jesus com Nicodemos, irmãos, fez com que Nicodemos desmanchasse
todos os seus conceitos acerca da salvação. Nicodemos, antes desse encontro, talvez entendesse que estava garantida a sua salvação por tudo o que ele estava fazendo. Mas o encontro com Jesus mostrou para Nicodemos que não é pelo que ele faz, não é pelas obras de Nicodemos, não é pela força de Nicodemos, não é pelas realizações humanas, mas a salvação vem somente de Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer para aquele homem: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Talvez aqui nessa noite estejam pessoas que, talvez tenha pessoas aqui que não nasceram de novo ainda. E quando eu digo isso, irmãos, são pessoas que estão há anos dentro da igreja, que às vezes até nasceram na igreja, que participam das programações da igreja, mas talvez no seu coração ache que a garantia da sua salvação está no fato de fazer parte de uma igreja, de fazer parte de uma comunidade religiosa, de ter nascido e crescido dentro da igreja. E nesta noite Jesus, Deus está dizendo para mim e para você que isso não é garantia nenhuma. Se não nascer de novo, se não reconhecer que a salvação é um ato de Deus, nós não entraremos no reino dos céus. Há pessoas aqui que ainda não tomaram decisão de seguir a Jesus. Essa é a decisão mais importante da nossa vida, irmãos. É mais importante do que escolher até um cônjuge, uma pessoa para você viver o resto da sua vida. É mais importante do que a profissão que você quer seguir. A decisão mais importante da vida do ser humano é a decisão de se entregar ou não a Cristo. E Jesus disse isso a Nicodemos: é necessário nascer de novo. O nascer de novo é entregar-nos totalmente nas mãos do Senhor. Para vivermos não segundo as nossas vontades, não segundo os desejos da nossa carne, mas vivermos pelo Espírito. Pelo Espírito do homem não, irmãos, pelo Espírito que Deus depositou em cada um de nós, no ato da nossa conversão, vivendo pelo Espírito Santo. Se você nessa noite ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, esta é a hora. Essa é a hora de tomar a decisão mais importante da sua vida, que vai determinar o seu destino, a sua eternidade. Aonde você quer passar a sua eternidade? Você quer continuar vivendo da sua forma? Ou vai se submeter e se humilhar e se submeter à vontade de Deus? Você vai querer uma vida eterna ao lado de Deus ou uma vida eterna afastada de Deus? Se você entendeu, através do que foi ministrado nessa noite, que você necessita nascer de novo, vem aqui à frente. Entregue a sua vida a Jesus. E vamos orar por você. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus não há reino de Deus. Vamos orar. Santo e querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela administração da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a verdadeiramente, ó Deus, compreendermos o real significado desse novo nascimento, dessa nova vida em Cristo Jesus. Que não possamos, ó Deus, nos encontrar como Nicodemos, que não conseguiu compreender o teor da Tua mensagem, mas que essa mensagem gere frutos em nossos corações, mudanças e uma entrega total à Tua soberania e à Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém.